E aí, extraordinárias e extraordinários! Chegamos no canal Enfermagem Extraordinária e meu nome é Silas Nicoletti. Aqui nós vamos dar voz à enfermagem. Tudo que a gente passa no dia a dia, a gente vai expor. E agora eu passo a palavra à minha linda esposa, Aline Nicoletti. Meu nome é Aline Nicoletti, a gente está no segundo episódio, nosso segundo episódio no canal da Enfermagem Extraordinária, que, como o Silas falou, vai dar voz para vocês. O nosso intuito, nosso objetivo não é criar grandes rebeliões, mas sim mostrar para você o nível de importância que você tem. Se você não assistiu o primeiro episódio, vai lá, dá uma conferida, porque nisso a gente faz uma introdução do que a gente quer resgatar aqui, que é o seu potencial, resgatar a sua importância, o seu valor e tratar as dores atuais da enfermagem, tá bom? Então, se você não conferiu, volta um vídeo para trás, dá uma assistida, porque hoje, o vídeo de hoje, ele é uma consequência do primeiro vídeo, Então eu vou passar a voz para o Silas, que teve uma aluna, o Silas tem um grupo do WhatsApp, a gente aproveita e convida você para participar desse grupo, e nesse grupo teve uma repercussão, Silas, conta aí pra galera. E detalhe, ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa aquele like, porque você vai ser parte dessa grande revolução da enfermagem. Então, se você quer que a sua profissão seja valorizada, tenha atitude. Vem aqui para dentro dessa comunidade que a gente faz questão de falar as suas histórias aqui nesse canal. E aí a gente tem uma comunidade ativa, tem o Obed Figueiredo, ele é o nosso sócio, ele empreende com a gente no Instituto Saúde e Ascensão, que é para você. E aí, nós compartilhamos o primeiro vídeo e pedimos para as pessoas compartilharem a sua rotina, histórias, fatos que gostariam que trabalhássemos aqui nesse canal, e a Aline vai estar lendo a contribuição da Enfermagem Extraordinária. Gostaria de agradecer muito a pessoa que contribuiu. E, claro, fica o convite, você pode vir aqui conversar com a gente ao vivo, ou você pode mandar a sua história que a gente vai narrar. Caso você queira que falemos o seu nome, tranquilo, e manter o anonimato também tranquilo, beleza? Então vamos lá, você pode ler pra gente, Aline? Bora! Então aqui foi um dos comentários, tivemos alguns, mas que chocou, e trouxe até uma preocupação. Então eu vou ler na íntegra para vocês o comentário desta profissional da área da saúde. Sensacional a abordagem de vocês, tenho aprendido muito com vocês da CI. Essa é a realidade que vivemos dia a dia no ambiente de trabalho, pouco valorizado e reconhecido. Somos cobrados o tempo todo. Um dia, no meu trabalho, fizeram uma reunião com os colaboradores da enfermagem, abordando sobre o tema, 2 pontos. O cliente/paciente sempre tem razão. Será? Será? Continuando. Deram orientações sobre comportamentos e condutas diante do atendimento prestado. Aconteceu que a funcionária foi acusada de ter agredido verbalmente o acompanhante e a paciente. Medidas foram tomadas e a colaboradora acabou perdendo o emprego, porque repercutiu o fato do paciente ser recomendado e ter levado na ouvidoria. E, na verdade, ela foi maltratada por ambos. E por ela ter respondido, foi punida porque a satisfação do cliente é sempre mais importante. E foi levantado o questionamento: quando o funcionário é agredido, a quem ele recorre? E quais medidas são tomadas diante dos fatos? E a resposta dada foi que temos que relevar as situações, pois precisamos do emprego. E eu nunca consegui digerir essa resposta, porque somos sim funcionários, porém, sobretudo, merecemos o mesmo respeito independente de hierarquias. E aí? Polêmico, hein? E aí? Polêmico, pessoal. O cliente sempre tem razão. Então quer dizer que se eu estou trabalhando na minha rotina, estou lá belamente numa classificação de risco e tenho uma fila de 2 horas de espera no serviço e a pessoa começa a gritar comigo, me ofender, me xingar de tudo que é nome, o cliente sempre tem razão. E digo mais, O Silas comentou aqui de uma agressão verbal, mas existem inúmeros relatos de agressão física, E aí, o cliente sempre tem razão? E mesmo que não haja uma agressão, mas física ou uma psicológica tão ativa, mas de repente é uma situação de humilhação, Quem nunca? Eu já passei por inúmeras situações onde eu fui humilhada como profissional.
né, desvalorizada ali, né? As pessoas não conseguiam enxergar o valor que a gente tem dentro da proposta de trabalho. Então, será que ele sempre tem razão? Eu destaquei três partes desse depoimento, desse testemunho, né, dessa profissional que me chamou bastante atenção. Primeiro, tema da reunião. O paciente/cliente sempre tem razão. E aí não foi uma pergunta o tema, foi uma afirmação. E aí eu queria fazer um comentário aqui com vocês, gente. Existe sim dentro do mundo de empreendedorismo essa frase, certo? Sim. O cliente sempre tem razão. Mas qual é o objetivo dessa frase no mundo empreendedor, né? Acho que as pessoas elas acabam distorcendo certas afirmações para benefícios, né, da própria empresa ou até para não resolver aquilo que deveria ser resolvido. Esta frase no mundo do empreendedorismo, ela está voltada no sentido de que o cliente precisa sim sair satisfeito. Então vamos dar um exemplo. Se porventura, né, a gente faz ali uma venda de um produto, ou uma capacitação, ou entrega um serviço, e o cliente não está satisfeito, cabe ao empresário, né, instituição, entregar a satisfação a este cliente, ou seja, acolher, ouvir, entender qual é o motivo da insatisfação e buscar por atender aquilo que esse cliente precisa, até porque para que, né, o mundo aí do empreendedorismo ele consiga se garantir, né, continuar, ele precisa que tenha o quê? Compradores, pessoas que vejam sentido no seu produto, vejam sentido no seu serviço, que saiam satisfeitos para poder recomendar, para poder comprar de novo, né, virarem fiéis, né, em relação àquilo que você propõe enquanto serviço, produto, enfim. Porém, esta frase ela é dita, e até de uma forma ruim, né? Só que a gente não pode colocá-la como uma afirmativa para todas as demais situações, até porque mesmo nessa do mundo do empreendedorismo, pode ser que o cliente ele busque por algo, ou queira algo, ou reclame de algo que foi entregue, ou que a empresa não se comprometeu a entregar, ou que não estava lá composto dentro do contrato de serviço. Então, tem uma linha muito tênue, né, entre o cliente ter que sair satisfeito, ok, concordamos, né, até porque somos empreendedores, vendemos, né, produtos, capacitações e treinamentos, porém, existe um contrato de serviço, né? Então, existe, por exemplo, serviço que a gente vende que vai estar lá, olha, a gente vai te ensinar a fazer tal coisa. E aí você pode ter o seu dinheiro devolvido em tantos dias, se você aplicar tudo que a gente colocou lá, né, enquanto objetivo da capacitação, num período determinado. Agora, se a pessoa ela não se compromete, ela não cumpre com aquilo que está em contrato e depois sai insatisfeita, aí já não tem razão, né, Silas? Não tem razão. E aí tem uma grande vertente, profissionais da saúde e pacientes. Nós sabemos claramente que existem as duas vertentes. Tem pacientes que têm razão e pacientes que não têm razão. Tem profissionais que têm razão e profissionais que não têm razão. Na grande maioria das vezes, o que eu vejo é uma equipe sobrecarregada com uma demanda absurda que o sistema faz com que seja assim, certo? Então tá aí uma demanda que só cresce para a gente atender, principalmente nos pronto atendimentos e unidades primárias, que são as UBSs. E eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo da minha rotina lá de trás de profissional da área da saúde. Então, por exemplo, eu trabalhei num programa da atenção primária que fazia visita domiciliar ao paciente e a gente fazia a previsão de insumos para o paciente. Então, um exemplo, ele tinha uma lesão grau 2, grau 3 em região sacral, porque estava acamado. Então, eu tinha que fazer a previsão de todos os insumos para o paciente passar um mês com gaze, com soro fisiológico para fazer higienização, caixa de luva. Por fim, a gente, enquanto entregava todos os insumos, éramos os melhores profissionais. A partir do momento que faltava abastecimento público, a gente virava a escória da sociedade, virava assim, os profissionais medíocres. E muitos clientes, muitos pacientes vinham nos atacar, nos chamando de tudo que é nome. Então é sua obrigação, eu pago o seu salário,
Eu não tô te pedindo nenhum favor, é tua obrigação fazer. Pera lá. Então quer dizer que se eu contratar um profissional, vamos supor, pintor, para pintar a minha casa, eu posso humilhar ele, eu posso fazer o que eu quiser com ele, e se ele deixar cair uma gota de tinta no chão, eu vou falar, é a sua obrigação não fazer isso acontecer? Porque eu tô pagando. Não, porque eu tô pagando. Não, não é bem assim, né? Somos seres humanos, e aí a gente vê cada vez mais aumentar o nível do quê? De agressividade da população. E eu vou para outra esfera. Eu acho que o profissional, tenho certeza, o profissional da área da saúde, ele tem que ter desenvolvimento de gestão de pessoas, conflito e comunicação. Sim. Certo? Porque você se depara com uma pessoa irada, você se depara com uma pessoa extremamente agressiva porque ela está sofrendo constantemente. Porque o cidadão é assim, galera. Ele não faz planejamento financeiro, ele não cuida da saúde, ele deixa para cuidar só quando a doença chega. E aí, quando ele precisa do sistema e falta algum recurso, a culpa é tua, não é a culpa dele que não cuidou da saúde. Certo? E aí, você vira o que? Alvo. Então você tem que entender que ele não está insatisfeito com você. Inconscientemente ele está insatisfeito com ele mesmo, mas é mais fácil culpar você que está aí na saúde. E aí ele vai soltar os cachorros para cima de você. Então você tem que ter o quê? A habilidade de negociação para não cair no barulho. Você não pode cair no barulho. Ah, beleza, eu estou no trânsito. Vou dar outro exemplo agora, outra esfera. Eu estou no trânsito. O cara vai e bate no meu carro e ele está errado. Ele desce totalmente transtornado. Você vai cair na discussão? Ainda mais no risco que tem hoje de sociedade? A gente não sabe o que o outro ser humano tem a perder, a gente não sabe como que está o psicológico do outro ser humano. Então, cabe ao profissional da saúde ter o quê? Ter maturidade, desenvolvimento comportamental, e isso é muita prática, viu? Muita prática. Exato. E assim, só um gancho no que o Silas está falando, isso não significa aceitar abusos, tá? Acho que só reforçando o que o Silas trouxe, nós precisamos sim buscar conhecimento, né, nessa parte de gestão de pessoas, de comunicação e de atendimento humanizado. Só que existe um limite, né, entre ser humanizado, entre humanização e submissão a tudo que o cliente, o paciente, enfim, desejar ou, na verdade, não só desejar, como impor, né? Obrigada, né? Então, só para deixar só esse detalhe. Então, o que o Silas está dizendo é que precisa sim se capacitar, precisa saber negociar conflito, precisa saber fazer gestão de pessoas, não é para cair no barulho do paciente, só que isso não significa aceitar o abuso, tratá-lo como certo, né? E tem essa linha entre atendimento humanizado e submissão. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que precisamos sim ser humanos dentro do escopo de atendimento. Eu vi uma coisa super legal esses dias no Instagram, que você falou do negócio do carro, né? Era exatamente isso. Era um acidente de carro, e aí o cara da frente, que na verdade estava errado, desce do carro, puto, e começa a falar um monte, não sei o quê, e o cara que estava certo fica no carro sorrindo e acenando e falando para ele poder se acalmar. E aí ele tava com um cara, tipo assim, como se fosse um Uber, né? Tava levando alguém. E o cara falou, nossa, mas você tá tão calmo, né? E ele responde assim, as pessoas são como lixeiras. Elas carregam, como você falou, frustrações, sentimentos, inúmeras coisas por conta da falta de gestão, né, da própria vida ou de fatalidades que aconteceram. E aí elas precisam despejar isso em alguém. E pode ser que esta pessoa seja você. Ah, Aline, você está dizendo então que eu tenho que aceitar porque a pessoa... Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que as pessoas carregam sentimentos, frustrações e inúmeros, né, acontecimentos, e pode ser que naquele momento de ira não tem nada a ver com você e ela vai despejar aquilo em você. Então, só ressaltando a importância de fato de se capacitar. Se capacitar e se conhecer. Gente, na minha jornada como profissional da área da saúde, quantas vezes eu não falhei de cair na discussão com o paciente, bate-boca, e principalmente para defender. Por quê? 88%, 90% do público da enfermagem é sexo feminino. Sim. Então você vê um homem gritando com uma mulher,
que já aconteceu comigo, eu tinha uma gestora maravilhosa, uma das melhores gestoras que eu conheci na minha vida, trabalhava com ela. Olha a história, paciente era consulta marcada, então era um centro de especialidade, e aí ele tinha uma consulta marcada, e aí ele chegou 40 minutos depois e era para fazer um preparo de colonoscopia, tinha todo... Então, ou seja, ele já tinha feito o preparo, não me recordo em si como que eram os detalhes. Só sei que ele chegou mó tempo atrasado. Nisso, a recepção falou, senhor, infelizmente vamos ter que remarcar. Eu venho lá da PQP. Você não sabe quanto que eu pego de trânsito. Tá, isso é problema meu? Dá vontade de responder isso. Que acorda mais cedo, né? planeja. Porque assim, se fosse o show, né, da Popozuda lá no carnaval, No Sambódromo. e ele chegasse atrasado ou perdesse o show, ele não ia fazer esse barraco. Mas não, porque é numa unidade de saúde, que é obrigação do Estado, né? É obrigação do Estado zelar pela saúde do indivíduo. O indivíduo, ele não precisa cuidar da saúde dele. É. Então, aí o que acontece? Ele pega e vai lá e culpa a recepcionista. Começou a berrar com a recepcionista. Se eu fosse ele, o que eu faria? Por favor, aconteceu isso. Tem como vocês me ajudarem? Olha como que muda, mas não, começou a berrar com a recepcionista, depois começou a berrar com a minha outra colega enfermeira, e aí com a gerente começou a berrar, mas de chamar de tudo que é nome. Eu simplesmente comecei a berrar do mesmo tom que ele. Aí ele deu uma baixada, com o homem ele também deu uma baixada, aí colocou o quê? O celularzão na minha cara, eu vou te gravar. Aí que porque você está me ofendendo e me humilhando. E aí entra no vitimismo, né? Vitimismo de quem, né? Tem um público que é meio assim, né? Então aí entra naquele vitimismo. Ai, a culpa é de tudo e de todos. Eu sou vítima da sociedade. Ó, pobre e oprimido que sou. Eu sou advogado. Eu vou para os meus direitos. Gente, pelo amor de Deus. Mas aí, o que eu me deparei nessa situação de autoconstrução? Não posso falhar. Eu tenho que ter o quê? Ética, moralidade e ficar pleno. Falar num tom de voz baixo, com respeito. E se eu não estiver bem, é aí onde eu quero chegar. Você pode não estar bem, não tem problema. Eu tinha que virar para alguém e falar assim, olha, hoje eu não estou bem para intermediar conflito. Vai dar bosta, entendeu? Então eu estou recuando. É isso que vocês têm que fazer. Se retirar. E foi muito para eu desenvolver. Principalmente se você isso. for o alvo da agressão. Perfeito. E hoje eu sou perfeito? Não sou perfeito, galera. Perfeito é Deus, entende? Agora eu melhorei muito. Muito. E outro detalhe, eu falei agora, só até agora do paciente. Agora eu vou falar do colaborador também. Tem que falar. Porque você vai passar por todo tipo de situação. Você acha que vai ser difícil lidar só com o cliente? Não, tem o seu colega estrela de trabalho. E aí, eu já me deparei com uma situação tão complicada frente a um colaborador que ele virou para mim e falou, olha, eu fiz um acordo com você de um horário especial e eu não tinha falado nada sobre isso. E me gravando assim, colaborador, tá? E aí eu tive que ter inteligência emocional para lidar com essa situação de uma pessoa te acusando, você não é homem, Silas? Eu faço faculdade. E profissional da enfermagem, hein? Eu faço faculdade. E eu, hierarquicamente, eu era mais que a pessoa. Silas, você não é homem? Eu tenho horário especial, porque você combinou comigo que eu tinha horário especial e gravando no celular. E aí agora eu estou sendo prejudicada porque eu não consigo chegar na minha faculdade, sendo que a instituição não liberava horário especial. E eu tinha chegado recentemente como gestor da unidade, como responsável técnico. Então eu fiquei com cara de ué. E aí o quê? Eu comecei a cair na pilha da profissional. Eu comecei a elevar o meu tom de voz, eu comecei a ficar ríspido, e aí eu ia cair no barulho e teve um outro profissional que falou, Silas, calma, vem aqui, vamos trocar uma ideia. E aí ela me deu uma chamada, Silas, você tá fazendo exatamente o que o profissional quer. Concorda. Gente, entenda uma coisa, o que a gente tem governabilidade, o que a gente consegue controlar para mudar são nossas atitudes, o outro a gente não consegue mudar.
Então, assim, se uma pessoa começa a gritar com você, te chamar de tudo que é nome, você consegue mudar isso? Não consegue. O que você consegue? Controlar o seu eu. Ah, beleza, tudo bem. Não xinga, não devolve. E aí, como que eu desenvolvo isso? Livros. Livros são muito bons. Eu narro nas minhas aulas sempre esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ah, incrível. É incrível. É incrível. E se vocês quiserem, tem o audiobook no YouTube. Escuta ele pelo menos uma vez a cada 3 meses. Eu mesma já reverti várias situações de agressão, né, de cliente, né, de paciente, usando as técnicas desse livro, né, que às vezes ele vem, né, com muita ira, muito nervoso, e aí usando a técnica desse livro de acolhida, de afirmação, de validação do sentimento. Aline, mas ele tá errado, ok, valida. Ah, eu venho lá da PQP, que nem o Sassi falou, eu venho lá da PQP, você não sabe o trânsito que eu pego. Entendo o que o senhor está dizendo. Acredito que o senhor venha de longe. Entendo que o senhor ficou no trânsito, compreendo, né? Isso realmente gera frustração. Porém, o nosso serviço não consegue apoiá-lo neste momento. Mas vamos sentar, a gente vai ver uma outra proposta? Vamos reagendar para um horário que o senhor, de repente, consiga chegar sem passar por esse trânsito? Percebo que em nenhum momento eu estou fazendo o que ele quer, que é ser atendido agora, mas eu estou validando o sentimento que ele apresenta e estou dizendo, vamos resolver. Eu acredito, mas vamos resolver, né? E aí, só para fechar essa afirmação aqui, para a gente ir para uma próxima, eu queria falar um negócio para vocês, que é o seguinte: ambientes de saúde, não podem normalizar a agressão verbal, física, psicológica, humilhação, em nome de satisfação de cliente. Acho que a gente fecha com essa frase, né? A gente falou sobre satisfação do cliente, não dá para normalizar qualquer tipo de agressão em nome de satisfação de cliente. Uma coisa é, voltando, fazendo um resumão, capacitar os seus colaboradores para a negociação e gestão de pessoas, promover um ambiente que eles se sintam seguros, apresentar ao paciente, ao cliente, não somente os direitos, mas também os deveres, né? Que nem o cara aí. Um dever dele é chegar no horário, ele precisa chegar no horário. Perfeito. Então, eu acho que é bem por aí. Aí eu queria posso pular para a próxima frase? Claro, pode. Que ela fala o seguinte: quando o funcionário é agredido, a quem ele recorre? E aí? A quem? Quem sabe? A quem recorremos quando somos humilhados por um paciente? E aí eu vou dizer para vocês um pouco da minha experiência, né? Claro. E trazer também o que a gente pesquisou aqui, para poder trazer para vocês, né? Uma resposta mais assertiva, né? Então, dentro da instituição, onde eu trabalho, quando um colaborador ele é agredido, a gente tem, para além da instituição que precisa prover um atendimento médico, porque se eu estou falando de agressão verbal, esse colaborador precisa ser atendido para poder fazer uma avaliação, um exame, e a depender de como for, o ideal é ir para uma delegacia, fazer BO, corpo de delito, para poder ter prova, evidência, caso isso vá para frente, né? Aline, se for uma agressão psicológica, a mesma coisa, porque uma agressão psicológica pode mexer com o emocional da pessoa e pode levar ela até um afastamento futuro naquele momento. A pessoa pode estar com medo de ir para o seu ambiente de trabalho. Então, aconteceu a agressão, eu preciso prover esse atendimento médico para que seja avaliado tanto a agressão física como a agressão verbal, qual foi a repercussão, e lá emitir, né, os encaminhamentos, atestados, o que for necessário para o cuidado daquele colaborador, tá? Então, primeiro ponto, é responsabilidade da instituição prover esse atendimento e um ambiente seguro de trabalho. Segundo, o seu gestor precisa estar ciente, precisa ser comunicado, precisa ser aberto o comunicado de acidente de trabalho, o CAT, né? Ele precisa ser aberto para poder também ter aqueles desdobramentos em relação ao pessoal da CIP, né, da segurança do trabalho. Precisa acontecer também. E também tem uma outra coisa que a gente faz onde eu trabalho, que é a notificação de violência, que é uma notificação que vai para o sistema público. Então, tem a notificação de violência que a gente faz para o paciente, mas caso aconteça com o próprio colaborador, a gente também abre ali uma notificação para poder abrir uma ficha de investigação epidemiológica de violência com o colaborador. Então, existem estes caminhos, né, na instituição onde eu estou, mas que também é uma obrigação em todas as instituições, né? Outra coisa que tem legal onde eu trabalho é o apoio psicológico ao colaborador. Então, se de repente
a partir maioria deste tem, fato. né? A maioria tem os canais de apoio psicológico. Porque se precisar por conta, né, dessa pessoa ficar mentalmente afetada, né, por conta desse tipo de agressão, que eu acho completamente esperado. Inclusive eu, por exemplo, se eu sofresse uma agressão, seja ela verbal, física, uma ameaça dentro do meu ambiente de trabalho, certamente eu ficaria com receio de retornar, né? Então existem esses canais. E aí eu trouxe aqui para vocês, eu fiz uma pesquisa rápida. Peraí, de quantos profissionais estão afastados por conta de... Foram afastados em 2025 por conta de agressão, tá? E aí, na minha pesquisa, deu um resultado de 546 mil colaboradores da saúde que foram afastados por questão mental. Isso significa um aumento de 15% em relação ao ano passado. É muita coisa. Gente, vocês têm noção do volume desse número? É muita coisa. São 546 mil profissionais da enfermagem, ou da saúde, desculpa. É da saúde, no geral. É da saúde, no geral. Que a maior parte é a enfermagem. Que a maior parte é a enfermagem. 546 mil pessoas afastadas por doenças psicológicas, gente. É muito. Então, quando a gente vai acordar? Quando a gente vai tomar uma ação? Gente, eu escolhi como ferramenta de sobrevivência a área da saúde. É o que eu sei fazer, é a minha formação. E aí eu tenho duas soluções. Ou eu compro a causa de lutar pela minha categoria profissional, ou eu saio fora. Entende? E eu não quero sair fora. Eu gosto de ajudar as pessoas. Tem o lado bom. Hoje a gente pegou um tema polêmico, mas a gente vai trazer o lado bom da saúde, né? Mas a gente não pode normalizar a agressão. Exato. A gente não pode ter pacientes maravilhosos. Tem pacientes humanos, tem pacientes, a grande maioria. Não é a grande maioria que dá problema. Mas entende? é que faz mais barulho. Mas é que faz mais barulho. E aí, em contrapartida, isso que a Aline trouxe, tem o gestor da unidade. Então, o gestor de unidade goiaba, entende? É complicado. Por quê? Se eu tô vendo tacarem o computador na cara do técnico de enfermagem na unidade que eu trabalho, se eu tô vendo pessoa querendo pegar de porrada o profissional da enfermagem. O que eu estou fazendo como gestor em prol da população, que tem conselho gestor, tem reuniões, tem várias ferramentas para a gente resolver o problema, ou eu estou passando um paninho, né? Eu tenho coisas mais importantes para fazer, porque tem excelentes, tudo, gente, tem o lado bom e o lado ruim, tem gerências, tem responsáveis de unidades legais, que são compromissados. Mas aí tem os profissionais que ficam com cara de paisagem, não sabe nem o que fazer, não sabe fazer um estudo ali, ó, da unidade para ver o que está causando. Tá, qual que é o lugar que eu tenho mais incidência de violência dentro de um ano na minha unidade? Tá entrando NR1 aí agora, gente. É lei saúde mental do colaborador, porque cansamos de apanhar. E aí eu falo para você, ninguém merece apanhar. Então recua, gente, não entra na vibe de debate, principalmente que se você não sabe se o paciente tem alguma doença psicológica. Sim, às vezes você se depara ali com um esquizofrênico, e aí ele está em surto, ou um surto psicótico, ou um excesso de uso de substância, e a pessoa está agressiva. Então, tipo assim, não tem como filtrar isso rápido. E tática, né, de contenção mecânica para paciente em surto. Preciso de 5 pessoas, entende? Então, não se ponha a risco. A sua vida vale tanto quanto a do paciente. Você tem que estar bem para cuidar do paciente. E nós temos que fortalecer a enfermagem e a troca que a enfermagem traz. Por quê? O Instituto, ele visa nós juntos lutarmos por uma causa. Desenvolvimento. A enfermagem tem que saber investir, a enfermagem tem que saber conversar, a enfermagem tem que saber empreender, a enfermagem tem que se desenvolver. É uma puta categoria de trabalho, gente. É a maior da saúde. Então, eu vivo falando com meus amigos de profissão que empreendem. Vocês não sabem o tamanho do poder da classe.
E a gente não precisa ficar esperando alguém fazer. Vamos a gente fazer, gente. Vamos fazer barulho. Vamos pegar respeitoso. Mas vamos fazer um barulho. É porque né? se a enfermagem parar, o sistema de saúde para. Para tudo. Simplesmente para. Não dá para caminhar sem enfermagem. Eu não estou desvalorizando nenhuma outra categoria profissional, mas sem a enfermagem para. Se a gente tiver se outros profissionais pararem a atuação, vão ter ali consequências inúmeras, mas o sistema de saúde ainda continua caminhando. Sim. Agora, se a enfermagem parar, o sistema para. E aí, eu só queria dar uma defendida no gestor, posso? Porque ela é gerente, gente. É só por isso. Não, eu falei bem também, tá? Vou trazer aqui uma visão, né, de quem é gestor, né, e está na área, porque assim, existem gestores, gerentes, que têm governabilidade para certas coisas e para outras não. E eu tenho certeza, se tiver algum gestor aqui assistindo, vai falar, mas eu não consigo, né? Eu vou até aqui. Daqui para cá eu preciso que a instituição aprove, que a instituição valide, né? A gente tem até uma brincadeira agora nova na internet que é o sabor. Sabor gerente. Sabor. Ou seja, sabor. Eu sou gerente, sabor gerente, mas eu não tomo todas as decisões. Né? Então você é gerente, mas não é gerente. Entendi. É sabor. Entendi. Sabor gerente. E aí, brincadeiras à parte, por óbvio que eu tenho inúmeras decisões que são minhas, mas essas decisões que elas são macro, eu preciso sim de uma validação institucional, né? De uma política institucional, de uma missão, visão que olhe para isso. Só que eu acredito que a instituição só vai olhar para isso se o gestor fizer aquilo que o Souza acabou de comentar aqui. Como é que eu levo dado se eu nem tenho dado? Então, se tem violência na minha unidade, no meu hospital, no andar que eu gerencio... O mínimo é eu saber quantas por ano. Exato. Então, quantas tem? Né? Quantas aconteceram aqui no meu setor? E se tem, por que tem? Exato. Em qual setor? Isso, quais são os motivos aí, de fato, porque assim, gente, existem sim violências, nada justifica a violência, ponto, vou começar assim, mas existem situações que os próprios profissionais contribuíram para aquele momento de violência. Contribuir não é validar, isso não está certo, nada justifica a violência com ninguém, de novo. Mas digo assim, o paciente ficou insatisfeito, bravo, puto por uma coisa que a gente deixou de fazer e deveríamos ter feito. Isso acontece? Também. Mas se está acontecendo, por que está acontecendo? Deixou de fazer por quê? Deixou de fazer por desídia, ou seja, não fez? Ou deixou de fazer porque está em sobrecarga, tem muito serviço, não está dando tempo, o recurso humano está apertado, que é uma realidade, né, nossa. Então, só para trazer essa defesa aos meus colegas gestores, porque eu não ia poder deixar a gente sair mal. Eu não falei fita. só mal, vem não. Mas é nesse sentido, tá? O quanto que também o gestor, ele tem ali uma limitação de atuação, mas por óbvio que ele precisa sim ter uma ação dentro dessa situação. Adorei você entrar nesse tema de tem uma limitação, mas está documentado? Exato. Tem relatório? Tem relatório, tem dado. Porque o que acontece? Vou dar um outro exemplo aqui. Vou mirabolar agora, falar porque mal eu dos meus gosto. colegas. Não, porque assim, a gente se Tô depara com relação humana. E aí não é só paciente e profissional da saúde. Nós temos que conviver num ambiente institucional. Sim. E aí, vamos supor, eu aprendi lá na mentoria RCP Extraordinária do Zero ao Comando com o Silas. Uma vez eu ensinei uma aluna a fazer o seguinte: olha, você está comprimindo o paciente, não deixa a sua mão descansando no tórax do paciente, e existe evidência científica da American Heart falando desse termo. Por quê? Porque a tendência, e principalmente se for um homem de grande porte, imagina um cara de 90 quilos em cima do paciente de 60 comprimindo. Aí faz 30/2. 30, e aí nas duas ventilações ele deixa a mão lá e o peso do tronco dele no peito. Não tem expansão pulmonar. E aí a colaboradora pegou, né, a aluna levou para a enfermeira responsável do setor, e a enfermeira responsável do setor, nossa, esse professor está falando bosta. Mas ela não teve nem
A humildade. A humildade para falar, nossa, como que é o nome desse professor? Você me passa o contato dele? Deixa eu entender. Qual que é a evidência científica? Qual que é o artigo? Eu ia mandar com o maior prazer do mundo, porque eu gosto de troca positiva. Ela tirou do sovaco? Ela tirou do sovaco, plau! Aqui, ó, do meu sovaco, que ele tá falando merda, não tem. E aí a aluna ficou muito constrangida, e ela ficou chateada, e ela devolveu para mim, ela falou, e aí, professor, como que eu faço? Aí eu falei, você vai fazer o seguinte, você vai levar em outro momento. Por quê? Se você traz para ela na frente de alguém, ela vai se sentir fragilizada, ela vai se sentir exposta, e aí você vai ter que levar para ela no momento de café, no momento descontraído, não no momento de intercorrência. Isso o livro também ensina. Você vai ter que levar no momento propício, né? É que nem relação marido e mulher. Se eu pegar e falar para ela... Que eu tô errada, eu nunca tô errada. Nunca tá errada, né? Mas se eu chegar para ela e falar assim, amor, a louça tá suja? Pô, o que você ficou fazendo aí que você não lavou a louça? É pau. É pau. Agora se eu falar, ô amorzinho, seu dia foi sobrecarregado, tal, você pode dar uma lavadinha na louça aí, por favor? Mas se você precisar de ajuda, também estou à disposição. Ela vai lavar? Não, amor, pode deixar que eu lavo. Entende? Bate até um bolo. Então, bate até um bolinho. Depende do momento que você falou e como você falou. Tem essa vertente também. Mas se nada funciona, independente de você, aí, gente, a gente tem que aceitar coisas que a gente não pode modificar. O que você vai fazer? Você faz o correto. Exato. E registra. Entende? E aí, depois divide um artigo científico, leva, embasa, saiba usar os momentos, mas quando a pessoa é irredutível e ela não quer aprender, vai ser difícil. E aí a gente tem que aceitar, Silas, mas eu estou sendo um antiético. Eu estou lidando com vidas. E se isso é relacionado, por exemplo, a uma conduta séria, e eu estou certo, o profissional está errado. Tem muito impasse entre médico e enfermeiro. Entende? E outra situação, médico pega, no meio de uma parada cardiorrespiratória, ele pega e vira e fala assim, faz uma atropina. Aí eu, oi? Tipo, atropina? Atropina, Brad, beleza, mas assim, atropina na PCR. Aí eu virei pro médico e falei, então, atropina, doutor, desconheço essa prática. Né? Tipo, não tô familiarizado. Aí ele faz o que eu tô mandando. Falei, tá bom. Fui lá, aspirei a atropina, deixei na seringa, olhei para ele e falei, doutor, tô a seringa, o senhor pode fazer? Eu não conheço, então, imperícia, negligência e imprudência, não vou cometer. Eu não conheço essa prática, o senhor pode administrar, porque não dá tempo do senhor me ensinar agora e eu nunca vi, então me sinto inseguro de fazer. Eu não estou falando para ele, não vou fazer, você está errado, seu burro. Não vou falar isso para ele, entende? Porque são profissões diferentes. A responsabilidade dele é a prescrição, a responsabilidade minha é a execução, e as duas se comunicam. E aí, foi indo a PCR, aí eu olhei para ele, tava meio caótico, eu falei, doutor, lá no guideline da AHA, eu lembro da epinefrina e a amiodarona. Atualizou alguma coisa? E de cantinho com ele, senhor, pode só me dar uma orientada aqui? Aí ele, nossa, Silas, é a adrenalina, me confundi, foi mal. E eu, ufa, né? Tipo, aí a gente fez a adrenalina. Aí eu te pergunto, e se ele falasse, não, é para fazer? Você registra depois, abençoado. Ele faz, e aí você vai escrever no prontuário que foi feito. A verdade absoluta, pronto, você está sendo ético. Porque você não tem governabilidade para mudar a conduta da prescrição medicamentosa. Você pode sugerir, mas a responsabilidade não é sua. E naquele momento caótico ainda não é nada propício. Exatamente. E eu não me recusei a fazer. Eu falei que eu não me sinto seguro para fazer. Olha que diferença. Entende? Eu não me sinto seguro, igual paciente. Você também pode falar isso para o paciente num procedimento técnico. Olha, eu não me sinto seguro para fazer. É que nem punção, coisa simples. Por lei, é 2 punções por profissional, totalizando 6 punções. A não ser que tenha risco de vida, você pode fazer mais de 6 punções. Beleza. Agora, o que o profissional faz? Erra
e fica, e tenta 2, 3, 4, 5, o mesmo profissional. Tá errado, a pessoa vai ficar inflamada. E detalhe, tem profissional que nem escuta o paciente, né? Que o paciente chega e fala, olha, a minha veia é melhor aqui. Eu sou o rei. Né? O rei da punção. Pra mim, Gelco é dardo. Uf, né? E erra. Entende? Então, gente, tá vendo que o manejo com pessoas, convivência com pessoas, essa habilidade é muito interessante de ser trabalhada. E detalhe, no nosso curso de PCR, a gente tem um módulo de... Essa parte de desenvolvimento emocional, de preparo para situações que é parada, como que é parada? É pressão, Caótico. é caos, é todo mundo estressado, porque é a última chance de você intervir para aquela recuperação daquela vida. Então a gente traz sim ali uma parte, né, um módulo inteiro para te preparar para esse momento de pressão, de caos. E tem lá também um módulo que é polêmico, né, uma apostila que é polêmica, que como que é? Esqueci a primeira parte, mas é aprendendo a negociar com médico difícil, algo do tipo assim. Que a gente coloca como médico porque tem sim, né, uma lenda aí entre médicos e enfermeiros, mas assim, nós temos colegas médicos que a gente ama de paixão, mas tem essa lenda da indisposição entre médicos e enfermeiros em muitos momentos, porque eles trabalham muito juntos, né? Então, em algum momento vai ter ali uma indisposição, mas como saber negociar, conversar e gerir esses momentos difíceis aí dentro do plantão. Eu quero só... A gente tá indo pro final? Estamos indo pro final? Estamos indo pro final. Aqui é um momento à vontade, Via. Se você quiser ficar aqui muito mais tempo, a gente fica. Não, eu acho que a gente vai finalizando até para não ficar muito maçante para vocês que estão assistindo, mas acho que tem certas coisas que a gente precisa só registrar para finalizar. Então, a primeira coisa, gente, ambiente de saúde nenhum pode normalizar agressões em nome da satisfação do paciente, do cliente. Né, respondendo a nossa colega aí que contribuiu com esse... O paciente não tem razão sempre. Exato. Não tem. É isso. Outra coisa, humanização é diferente de submissão. Então, gente, sejam humanos sim. Leem o livro que o Silas indicou aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tenham uma tratativa humanizada, já entendendo que aquele indivíduo carrega inúmeras situações, sentimentos, frustrações, os quais você não sabe. Então, sejam humanos, sejam empáticos, mas não submissos, tá? Não normalizem a agressão. E, por último, conheçam os canais para buscar ajuda e fazer as notificações. Você tem direito sim ao ambiente seguro pela sua empresa, você tem direito sim a abrir um boletim de ocorrência, fazer corpo de delito, levar isso para um processo judicial, você tem direito sim de um afastamento, tem direito sim ao atendimento médico para poder avaliar como é que você está após esse episódio de agressão, seja ela física ou verbal. Tá? E você tem direito sim ao apoio psicológico da sua instituição de trabalho, tá? Porque a empresa precisa garantir um ambiente de trabalho seguro, tanto da parte física como para a parte emocional dos seus colaboradores, porque se a empresa não cuidar de quem está cuidando, como é que será prestado esse cuidado? Até porque a nossa colega termina a frase dizendo, que foi a última coisa que eu anotei, eu nunca consegui digerir o que aconteceu. Ou seja, gente, é uma pessoa que ficou afetada por conta dessa situação e com razão. Ela nunca digeriu e nem vai digerir, né? E não é para menos, né? E não é para menos. Você perdeu seu emprego por conta de uma coisa que você não fez, porque a instituição só zela pelo financeiro. O cliente sempre tem razão. Exato. Isso é típico de instituição privada. Já trabalhei em uma e é bem por aí, tá? Por isso que eu saí, inclusive. Porque para mim, mentalmente, não estava sendo saudável. E entendam isso também, entendam o valor de vocês no mercado, gente. E que tem oportunidade em muito lugar, gente. Muito amplo o mercado, entende? Muito amplo. E empreender é um desafio muito rigoroso, mas é interessante. E, por último, não dependam da sua instituição para se desenvolver. Busquem por capacitações, sejam elas técnicas, né, por óbvio, até para você poder ter essa parte de negociação. Não, peraí, isso aqui eu não conheço, não me sinto seguro porque não foi dessa forma que eu aprendi. E também
da parte de gestão de pessoas, negociação de conflitos, de como lidar, né, de como ter relações humanas, porque 90% do seu trabalho vai ser com relações humanas. A parte técnica, ok, você ensinou, aprendeu. Agora, a relação humana, se capacitem, busquem, tá? Não esperem pela sua instituição, né? Acho que é isso. Não, né? é lógico. E assim, o desenvolvimento, a sementinha do desenvolvimento depois de plantada, a gente nunca quer parar. Gente, ambição não é negativo. Porque imagina, tá bom, cheguei nos meus primeiros milhões, ganhei 1 milhão, 2 milhões, e o que eu vou fazer? Agora eu vou esperar a vida passar e vou ser um inútil pro resto da minha vida? É muito raso, né, gente? Deus Eu acho gosta que de pessoa ativa. pessoa ativa, propósito. Então, tipo, Silas, beleza, liberdade financeira, você tá com ela agora? Eu não, eu quero um andar assim, ó, quero empresa, eu quero movimento, eu quero desenvolver pessoa, eu quero me desenvolver constantemente. A gente não para de estudar, gente. Não para. Agora eu tô virando especialista Produto digital. em produtos digitais. Agora, instala o WordPress aí, coloca o Elementor, beleza, e o plugin, qual que eu vou usar? Faz uma página de captura, faz uma página de venda, faz uma página de obrigado, tô desbravando nesse mundo, gente. E é incrível, porque saber se virar, entende? Então, porque se a instituição te desligar por algum motivo, você consegue se alocar rapidinho no mercado. Você não depende só do mercado, entende? Então, fica aqui a provocação. Gente, vou deixar o grupo aqui, ó, na descrição desse vídeo, a comunidade do nosso WhatsApp, Enfermagem Extraordinária. Tenha uma vida extraordinária. Enquanto muitos aí queriam estar no seu lugar, às vezes a gente pega e não dá o devido valor na posição que a gente está atualmente, tá? Então valoriza. Vou deixar aqui, Enfermagem Extraordinária, entra no grupo, participa, opina. Contribua. Dê o seu testemunho. Perfeito. Fale a sua história. Ativa o sininho, dá o like. Inscreve no canal. Para poder receber o vídeo, a gente vai, né, toda semana divulgar um vídeo aí com esses temas mostrando a realidade nua e crua da enfermagem, até para dar voz. Silas Nicoletti lá no Instagram também, tem a nossa página no Instagram. E vamos junto desenvolver essa missão. Saúde em Ascensão, cadê? É ao contrário. Instituto Saúde em Ascensão. Então, a gente te aguarda. Muito obrigado pela sua atenção. É maravilhoso estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a sua jornada. Eu profetizo aqui na sua vida muita prosperidade, muita fartura, muita abundância, muitos caminhos, realizações de sonho, que você realize todos os seus sonhos. Amém. Beleza? Beleza. Um Fechou? beijo e até a próxima. Até a próxima.